Om Gyanathmirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente, então, gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitrila Pravistom Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Ashtotara Sata Shishrimad Shlabhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Continuando então a leitura do capítulo 7, verso 9. Neste capítulo 7, Krishna já começa a descrever Vijnana Yoga ou Bhakti Yoga. Em outras palavras, Bhakti Yoga. Só para dar uma recapitulada, Krishna ele descreve para Arjuna a necessidade de se tornar um yogi. E ele aconselha Arjuna, se torne um yogi. E mais adiante Krishna vai dizer para Arjuna, quem é um yogi, quais são as qualidades desse yogi, e também que o yogi mais querido para Krishna é o devoto, é o Bhakta Yogi. Correto? Então, verso 9. Então, a partir do último verso que nós lemos, Krishna ele já começou a fazer as descrições daquilo que ele representa dentro da existência. Então, no verso anterior, só para a gente recapitular, Krishna disse: eu sou o sabor da água, eu sou o brilho da luz e do sol, eu sou a sílaba Om nos mantras védicos, e eu sou o som do éter e a habilidade no homem. Agora, no verso 9, Krishna vai dizer: eu sou a fragrância pura da terra, eu sou o calor do fogo, eu sou a vida em todos os seres, e eu sou a austeridade dos ascetas. Verso 10. Ó Partha, saiba que eu sou a causa eterna de todos os seres. Eu sou a inteligência da inteligência. E eu sou a proeza do poderoso. 11. Ó melhor da dinastia Bharata, eu sou a força do mais forte, livre de todo apego e desejo. Em todos os seres, eu sou a união sexual, de acordo com os princípios religiosos, para o propósito único da procriação. Ou seja, esse impulso sexual para a procriação, quando feito de acordo com as regras dos princípios religiosos, ele é um impulso, vamos dizer assim, sagrado. Ele é um impulso que recebe uma bênção de Deus. Então, aqueles casais que mantêm as suas vidas íntimas sob as regulações das escrituras védicas, né, e têm apenas intercurso sexual para a procriação, eles são abençoados, mesmo estando envolvidos com uma relação de luxúria. Porém, é uma luxúria que recebe, vamos dizer assim, uma carga de bênção divina, e não atrapalha, na verdade, o desenvolvimento espiritual daquele casal. Tá? Verso 12. Saiba que em todos os modos da existência, como bondade, paixão e ignorância, estão todas manifestadas através da minha natureza material. Eu não estou sujeito a esses modos, contudo, porque todos eles estão sob o controle da minha energia. Então, Krishna cria esses modos, mas, no entanto, não se deixa controlar por eles, obviamente. No entanto, são esses modos que vão controlar todas as pessoas, todas as entidades vivas, não só pessoas, todos os seres vivos. Verso 13. Iludidos por esses três modos da existência material,
né? O mundo inteiro me desconhece. Ou seja, o mundo inteiro não sabe que eu estou além desses três modos e que eu sou imperecível. Verso 14. Verso 14 também é um verso famoso. Deva hiesha gunamai mam maya duratteya mam eva je prapadyante mayam etam tarantite. Essa energia externa, essa minha energia externa, Krishna diz, que consiste desses três modos da energia material, né, e que ilude a todas as entidades vivas, é certamente muito difícil de ser controlada. Porém, aqueles que se abrigam em mim exclusivamente podem facilmente transcender esta Maya. Ou seja, Maya, a energia ilusória, que a gente chama de energia material, ela não é de fato material no estrito senso. Por quê? Porque ela também é uma potência divina, ela também vem de Krishna. Tá? O que a gente chama de material é simplesmente aquilo que não tem consciência. Então, aqui são objetos inertes. Mas a energia, que a gente chama de energia material, é na verdade a energia que cria o mundo material, mas ela em si não é material. É muito importante a gente fazer essa distinção. Essa energia ela também é espiritual. Como eu expliquei anteriormente, Krishna ele tem a sua energia única condensada, chamada de Swarupa Shakti, mas ela se divide em três funções. Bahiranga Shakti, que é a energia que cria o mundo material, chamada de energia externa. A energia interna, Antaranga Shakti, que cria o mundo espiritual, transcendental. E a Tatastha Shakti, que é a energia marginal, que na verdade são as almas. Que elas são marginais porque elas estão justamente no meio. Elas podem tanto viver no mundo material quanto no mundo transcendental. Correto? Então, essa energia Maya, ela não é uma energia material, ela é uma energia divina. Só que ela tem a função de, vamos dizer assim, gerenciar o mundo material. Tá? Verso 15. Aqueles que estão contaminados pela ação fruitiva, né, e tolos que estão desprovidos da discriminação, né, são os mais caídos entre os seres humanos. Aqueles cujo conhecimento foi completamente encoberto por Maya, e que tem uma energia e que tem uma natureza demoníaca, eles não se rendem a mim, Krishna diz. Ou seja, aqueles que estão completamente enredados na gratificação dos sentidos, no sentimento de independência, né, os ateus, eles não se rendem a Krishna, não conseguem se render a Deus, né, porque simplesmente estão completamente imersos, né, submersos praticamente neste oceano da energia material. Então aqui no comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele vai definir, né, algumas categorias de pessoas, tá? Que ele chama de Duskrita, né? Ou seja, são pessoas de pouca inteligência, pessoas que não têm uma capacidade de discernimento, né, adequada e, portanto, têm um temperamento demoníaco, né, Duskrita. Então o verso usa a palavra, Krishna usa a palavra Duskritina, Duskritina, que se refere exatamente às pessoas que têm a mente poluída pela prática de atividades materiais com o cunho de meramente desfrutar
né, dos sentidos e dos frutos dessas ações. Então, as pessoas que são duskrita, né, elas são de 4 tipos. O primeiro é mudha. Mudha significa aqueles trabalhadores frutivos que não são melhores do que os animais. No Srimad Bhagavatam 3.32.19, né, é descrito que, assim como um porco que come excremento, né, rejeita o arroz doce para desfrutar daquele excremento, né, aqueles que são enganados pelo seu destino, eles também abandonam o néctar de ouvir sobre os passatempos de Krishna e se ocupam em ouvir conversas mundanas. E por isso eles são extremamente desafortunados. Então ele diz, quem, né, além de um animal, não gostaria de render, de prestar serviço ao Senhor Supremo, né? Ou seja, pessoas que têm uma mentalidade animalesca, elas não se sentem atraídas pelos tópicos, né, pelos temas e assuntos ligados à espiritualidade, né? O terceiro tipo chama-se Naradhamaha, ou seja, é o mais caído dos seres humanos. Mesmo após executar Bhakti por algum tempo e alcançar certas qualidades de ser humano, pessoas que são Naradhama acabam abandonando o processo de Bhakti pelo próprio desejo, pensando que esse processo não surte qualquer efeito, né, porque eles não conseguiram alcançar o objetivo deles. Ou seja, são pessoas impulsivas que vislumbram um certo benefício ou bem-estar espiritual, né, e tentam manter por um certo tempo a prática, mas vendo que o resultado não vem tão rápido quanto a ansiedade deles presume ou espera, eles abandonam aquilo como se o problema estivesse no processo e não neles. Então existe uma série de orgulho, uma série de vaidade, de prepotência, inclusive nenhuma fé, né? Nem no processo e nem mesmo em Deus. Então são pessoas vaidosas, que aqui eles chamam de Nara-adhama, ou seja, o mais caído dos seres humanos, né? Aquele que ainda assim tenta seguir Bhakti Yoga, mas ele acaba se sentindo superior, né, a tudo isso e rejeita, né, o processo, rejeita Krishna, rejeita tudo, simplesmente porque não foi como ele imaginava. O terceiro tipo, Mayaya Parita Gyanaha, aqueles cujo conhecimento foi roubado por Maya, mesmo após tendo estudado as escrituras sagradas. Eles pensam que apenas a forma do Sr. Narayana, situada em Vaikunta, é que pode ser servida, né, eternamente e que pode conceder a Bhakti eterna. E que, na verdade, não se pode executar Bhakti eternamente para outros aspectos de Deus, como Rama ou Krishna. Por quê? Porque eles têm uma forma humana. Ou seja, essa pessoa, chamada de Mayaya Paritagyana, ela não entende, né, a manifestação de Krishna ou de Rama nesses passatempos humanos e atribuem a eles, de fato, qualidades humanas. E acham que Narayana, só porque ele tem 4 braços e ele nunca faz nenhum tipo de atividade mundana, que ele de fato seja Deus e que os demais não sejam. Só que no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 11, Krishna ele já adianta, né, e ele já previne os seus ouvintes dizendo: os tolos me desrespeitam, né, quando eu apareço neste mundo com a forma humana. E eles
aparentam ter se rendido a mim, mas na verdade eles não se renderam, porque eles não têm a fé, né, nas Escrituras, muito menos a fé nas minhas palavras. E o quarto e último tipo de ser humano é chamado de Asuram Bhavam Ashrita. Demônios como Jarasandha, que atiraram flechas contra mim, Krishna diz, tentando me matar ou tentando machucar o meu corpo transcendental. Da mesma forma, os demônios, através de argumentos ilógicos, eles negam a minha forma transcendental, né, que aparece nesta forma humana, e, portanto, eles não se rendem a mim. Eles acham que eu sou um ser mortal. Então, este é o quarto tipo de ser humano, Asuram Bhavam Ashrita. Verso 16. Ó melhor da dinastia Bharata, existem 4 tipos de homens piedosos que me adoram. É aquele que está em apuros, né, ou estressado, vamos dizer assim. Aquele que é questionador, de Gyasu. Aquele que está querendo ser rico, né, Artarti. E aquele que é um homem sábio, ou Gyani. Então, esses 4 tipos de pessoas vão buscar adorar a Deus, tentando sanar algum tipo de ansiedade ou vazio que eles têm. O primeiro é o homem que está desesperado, né? Acontece calamidades, acontecem problemas na vida, e aí ele busca por Deus. Busca de maneira sincera. Por isso Krishna diz, são homens piedosos. Tá? Não é simplesmente uma busca por negócios com Deus, mas busca de maneira sincera. Só que a causa, né, é devido a esse desespero, né, essa falta de perspectiva na vida, né, muitas vezes depressão, angústia, etc. Aquele que é um questionador, aquele que está sempre perguntando, será que Deus existe? Será que Deus não existe? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? E aquele que quer ficar rico, que ficou pobre, que era rico, que ficou pobre, agora quer a ajuda de Deus, ou que sempre foi pobre e quer a ajuda de Deus para ficar rico. E também aquele que é o sábio, ou seja, aquele que busca Deus, de fato, com a intenção de servi-lo em nada mais, né? De não querer nenhum tipo de troca com Deus. Isso é muito importante. O que Krishna quer nos mostrar aqui no Bhagavad Gita, com a definição de Bhakti Yoga, é que Bhakti não presume uma troca com Deus, correto? Nós não estamos adorando e servindo a Deus para receber algo em troca. Nós queremos apenas a satisfação de Krishna. Queremos apenas servi-lo para o prazer dele, né? Se nós iremos ter que passar por dificuldades, né, por privações para executar este serviço, não há problema algum. Vamos nos render, vamos aceitar tudo como sendo pura misericórdia de Krishna. Verso 17. Tesham Gyani Nityajukta Ekha Bhaktir Vishishyate Priyo Hi Gyanino Tyartam Aham Sacha Mama Priya. O Gyani, que é um devoto exclusivo, que está eternamente e exclusivamente apegado a mim, é o melhor dentre esses piedosos. Por quê? Ele é muito querido a mim, e eu também sou muito querido para ele. Ou seja, dentre os 4 tipos de homens piedosos, né, o Gyani, né, ou seja, o sábio, aquele que busca, né, simplesmente servir a Krishna sem nenhum tipo de troca, ele sim é o melhor, né, para Krishna dentre todos os demais. Ou seja, aqui quando ele fala Gyani ou sábio, ele está se referindo a um devoto.
porque só o devoto tem essa atitude, né, de não querer nada em troca, simplesmente fazer para o prazer e a satisfação de Krishna. Verso 18. Todos eles são certamente almas elevadas, mas ainda assim eu considero os gyanis como sendo mais queridos a mim do que o meu próprio eu, do que eu mesmo. O pensamento deles está sempre pairando sobre mim. E eles estão sempre se abrigando em mim, como o destino supremo. Verso 19. Após muitos nascimentos, o Gyani, que é dotado deste conhecimento, né, sobre objetos do mundo, tanto conscientes e inconscientes, ele acaba se relacionando com Vasudeva, ou seja, com Krishna, ao se abrigar em mim completamente. Uma alma assim é extremamente rara. Devotos puros de Krishna são extremamente raros neste mundo, porque neste mundo a mentalidade que paira de maneira hegemônica é uma mentalidade de negócio com Deus. Vou adorar a Deus para ter algo, vou orar pelo pão, vou orar pela prosperidade, vou orar pela salvação, vou orar pela purificação dos meus pecados, vou orar pela salvação dos desafortunados, enfim, há sempre aquele sentido de pedir algo a Deus, de querer algo de Deus. Mas os devotos reais, os devotos puros de Deus, eles não se envolvem com nenhum tipo de barganha espiritual. Eles simplesmente glorificam o Senhor Supremo para a satisfação do Senhor Supremo. Eles louvam, cantam os nomes do Senhor para a satisfação do Senhor, sem nenhum tipo de expectativa sobre ganhos pessoais, ganhos paralelos. Tá? O maior ganho é, na verdade, ver a satisfação de Krishna. Esse é o sentimento de um devoto puro. Verso 20. Aqueles cuja inteligência foram roubadas pelos desejos materiais, como desejo por riqueza, tentam eliminar o seu estresse, seguindo algumas regras de adoração a alguns semideuses que podem satisfazer esses desejos. E assim, então, controlados por esta natureza, eles adoram os semideuses. Os semideuses, eles podem conceder, eu digo a vocês, essas bênçãos materiais facilmente, rapidamente. Tá? Apesar de Krishna ser o Todo-Poderoso, ser Deus onipotente, também poder satisfazer a qualquer pedido, Krishna, ele não dá para nós, ele não nos concede aquilo que na verdade não nos faz bem. Por mais que nós desejemos algo, que nós achamos que seja positivo, se Deus souber que não é positivo, ele não nos concederá. Tá? Mas os semideuses, eles não fazem essa distinção. Tá? Você pode pedir qualquer coisa material que eles vão te dar. Você adora os semideuses, faz o puja especificamente, da maneira prescrita, tá? E os semideuses, eles atendem, facilmente. Só que nem sempre, tá, aquilo que você está pedindo vai te fazer bem. Ou seja, pode ser que hajam reações negativas, mesmo quando você acha, que aquilo é para o seu bem. Por exemplo, riqueza, acúmulo de bens, fama, tudo isso é muito perigoso, no caminho da evolução espiritual. Isso pode aliviar a sua vida material, mas, inclusive, você vai se tornar alvo, por exemplo, dos bandidos,
né, dos invejosos, dos avarentos. Então você não pode simplesmente desejar algo, né, pedindo aos semideuses, porque eles vão te dar. Só que você não vai ter a proteção, né, de alguém que sabe aquilo que de fato é bom para você, ou não é bom. Só que se você pede para Krishna, ele só concede aquilo que você de fato merece e aquilo que é favorável para a sua vida espiritual. E mesmo que você não peça, ele sabe o que você precisa e ele vai te dar o que você precisa. Você não precisa se preocupar com isso, né? Essa rendição, ela é fundamental. Você não precisa pedir nada para Krishna. Krishna já sabe o que você precisa e ele vai dar para você aquilo que é mais favorável para o seu desenvolvimento espiritual. Um exemplo disso é o fato de que uma criança, ela quer comer doces o tempo todo, correto? Se essa mãe não restringir o consumo de doces, tá, a criança vai ficar diabética, vai ficar com cáries, vai ter uma série de problemas nos ossos, né, uma série de fraquezas na sua saúde devido ao excesso de açúcar, correto? Então, se aquela mãe tiver amor pela criança, ela vai dar um pouco de doce e um pouco de amargo também. Por quê? Porque o amargo ele é muito bom para a saúde. Ele é muito bom para o fígado, é muito bom para o estômago, para o sistema imunológico, né? Eu tenho a famosa folha de Neem, né? Que é uma árvore de folha muito amarga, que é um excelente remédio. É bom para a pele, né? Para os olhos, para o cabelo, enfim, para o intestino. Então, uma mãe que tem um bom coração e sabe do que o filho precisa, ela vai dar para o filho aquele amargo. Muito embora o filho não deseje aquele amargo. Então, da mesma forma, Krishna, assim como o mestre espiritual ou o guia espiritual, ele sabe o que o seu discípulo precisa. Ele sabe o que o devoto precisa, porque ele já tem experiência. Ele sabe que se for o tempo todo doce, né, se não houver nenhum tipo de amargo, aquele devoto não se desenvolve da maneira adequada, né? Ou seja, ele vai tratar aquele devoto, às vezes, com certa correção, né? Com certa de maneira severa, né? Esse é o amargo que é necessário para corrigir os defeitos da personalidade daquele discípulo ou daquele devoto, né? Esse é um mal entendido, por exemplo, que o movimento da Nova Era traz. Eles acham que o mestre espiritual tem que ser alguém que o tempo inteiro fala doce, que é bonzinho, que está sorrindo, né? Que não pode dar bronca, que não pode punir os seus discípulos, né? Tem que ser alguém extremamente sociável, né? Alguém que não repreende, alguém que não faz o discípulo chorar, né? Alguém que não aponta as falhas do seu discípulo. Só que, na verdade, isso tudo não ajuda ao avanço espiritual de maneira nenhuma. Então, para você aceitar um mestre e colocar a foto dele no altar, né, sorrindo, fazendo, né, assim, um gesto de amor e de paz, né, e ficar por isso mesmo, você não vai ter de fato nenhum avanço espiritual, né? Discípulo significa o quê? Estar sob a disciplina do mestre. E guru significa pesado. A palavra guru significa pesado, ou seja, a função do guru é cortar, né, essa selva que existe no coração do discípulo, né? E para você cortar uma selva, você precisa usar energia, né, força para desbastar e, né, tirar aquele mato todo para que você possa ter uma clareza, né, da sua visão. Então, a função do mestre é principalmente corrigir o seu discípulo, né, dar broncas, evitar que o discípulo fique vaidoso, tenha falso ego, né, que ele fique muito arrogante,
né, que ele se sinta mais daquilo que ele é de fato. A função do mestre é fazer o discípulo ficar humilde. Então, só o mestre, né, ou o guia espiritual é que podem de fato assumir esse papel. Por quê? Porque o amor que eles têm é de fato um amor de verdade. Se qualquer outra pessoa mundana tenta te corrigir, você não vai aceitar. Por quê? Porque ela não tem um amor real por você. E você não tem fé nas palavras dela. Mas nós precisamos entender que o mestre espiritual é aquele que tem o verdadeiro amor, né, e por isso ele nos corrige. Uma mãe que é extremamente permissiva, ela não faz bem ao seu filho. E o filho cresce com uma mentalidade infantil, mimada, né, arrogante. Mas aquela mãe que dá bronca, que corrige, mas também que dá amor, né, permite que a criança cresça com uma mentalidade madura, equilibrada, com bom senso, que sabe respeitar os demais. Então é muito importante nós aceitarmos um mestre que sempre esteja apontando os nossos defeitos, que sempre esteja nos corrigindo, né, que não permita que nós façamos tudo aquilo que nós queremos fazer achando que isso é o certo, né, que de fato seja, vamos dizer assim, um acompanhante, né, constante, como se fosse o nosso fiscal, né, sempre em cima da gente. Isso é a melhor maneira, a melhor forma de nós conseguirmos avançar espiritualmente. Ok? O nosso horário se esgotou. Desejo então a todos um excelente dia e fiquem em paz. Hare Krishna.